Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Até aí hoje, vamos orar? Meu Deus e Pai, que essa noite o Senhor console o nosso coração com a Tua palavra e nos mostra que o Senhor sempre esteve e sempre estará conosco em qualquer tribulação. Nos edifica, nos exorta e nos consola por meio do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus caros irmãos, qual foi a maior tribulação que você já passou na vida? A morte de um parente, uma doença, depressão, uma quebra financeira? Se você traz na memória aí qual foi a grande tribulação, já entrou em desespero alguma vez? Eu, quando estava pensando nisso, eu pensei em duas situações da minha vida, então vou contar uma. Como vocês sabem, eu falei há pouco tempo do terremoto que teve no Nepal, e eu estava lá, e nesse terremoto eu estava no interior, nas montanhas, na fronteira com o Tibete, e a Sharon na capital com o Kaique. Só tínhamos o Kaique naquele momento, mais velho naquela época. E eu pensei que o terremoto tinha sido só local, né? Só na vila que eu estava, porque eu estava muito longe da capital. E a vila toda foi destruída, né? As montanhas rolavam pedras e a gente tinha que fugir das pedras que rolavam por causa dos pequenos tremores após o grande tremor. E daí um nepalês estava ouvindo a rádio e na língua deles eu não estava entendendo, e eu falei: o que está falando aí? Como é que está a capital? E ele falou assim: a capital foi totalmente destruída, e lá estava a Sharon e o meu filho mais velho, e foi cortada a comunicação, né? A rede de telecomunicações caiu, e a gente não podia tentar ir embora, porque as estradas todas fechadas por causa... estradas na montanha, né? Talvez você já viu no Himalaia aquelas estradinhas. E daí eu fiquei 2 dias sem notícia, só com a notícia que a capital tinha sido destruída. Fiquei 2 dias orando e chorando, até que nós conseguimos ligar depois de descer, né? E que estava tudo bem com eles. Talvez uma das maiores tribulações, angústias que eu senti na minha vida. E você, qual foi a sua grande angústia, a sua grande tribulação? Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai falar de uma grande tribulação que ele passou, que está no versículo 8, fala que ele perdeu, inclusive, a esperança na própria vida. Não fala o que é, que tipo de tribulação, mas fala que o apóstolo Paulo, ele pensou que não tinha mais jeito, ele pensou que ia morrer.
A maior tribulação dele, está falando no versículo 8 e 9. Paulo agora, meus irmãos, ele vai falar do seu sofrimento e as vantagens do sofrimento de Paulo para os coríntios, uma igreja que ele plantou, uma igreja que ele amava, e ele vai falar agora como ele sofreu pelo Evangelho e como isso era proveitoso para os coríntios. Talvez depois do Senhor Jesus, ninguém mais sofreu como Paulo pelo Evangelho. Ele inclusive fala para os Colossenses, capítulo 1, versículo 24, ele fala que ele sofre, ele se alegra nos sofrimentos que ele tem, que restam por causa da igreja. Então talvez depois de Cristo ninguém sofreu como o apóstolo Paulo por causa da igreja, por amar a igreja, por amar o Evangelho. Digamos que o apóstolo Paulo é um homem sofredor, foi um homem sofredor. E aqui, meus irmãos, mais uma vez o apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado. Como eu falei a semana passada, os coríntios, eles tinham dúvidas sobre o apostolado de Paulo, se de fato ele era um apóstolo. Então logo no versículo 1 ele já defende o seu apostolado. Ele fala, não, eu fui apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Porque, meus irmãos, uma das críticas ao apóstolo Paulo era que ele sofria demais. Porque depois que Paulo saiu de Coríntios, outros líderes chegaram na igreja, e como Corinto era uma cidade pomposa, onde o que valia era a aparência e o dinheiro, os outros líderes eram ricos, eram esbanjadores. Então começou a vir uma dúvida na vida da igreja, se de fato um homem que prega o Evangelho, ele pode sofrer tanto. Já viu essa dúvida? Tipo assim, não é possível que alguém tão fiel a Deus vai sofrer tanto. Então começou a vir essa dúvida no coração da igreja em relação ao apóstolo Paulo. Por que esse homem é tão fiel a Deus e ele sofre tanto? Um homem que levou pedrada por causa do Evangelho. Nós vimos a pregação há poucos dias, né? Ele foi açoitado, ele foi preso até que o carcereiro se converte. Essa tribulação que ele fala que ocorreu na Ásia, no versículo 8, provavelmente foi quando a cidade inteira perseguiu ele, gritando que a deusa de Diana era a deusa dos Efésios. O apóstolo Paulo sofreu muito. Ele era um homem humilde, diferente dos outros líderes que eram homens de ostentação e vida fácil. Então começou a vir uma dúvida no coração da igreja: talvez ele não é um apóstolo de Cristo, porque um apóstolo de Cristo, um homem de Deus, não pode sofrer tanto assim. E Paulo vai falar do seu sofrimento, ele exalta a Deus. E esse trecho que nós lemos, Deus vai falar hoje para nós que o nosso Deus é um Deus consolador. E qual que é o objetivo do sofrimento? Por que nós sofremos? Para começar, no versículo 3, Paulo bendiz o Senhor. Ele vem falar no versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Interessante que o apóstolo Paulo fala que Deus, ele é Deus de Jesus e o Pai de Jesus, mostrando a relação de Jesus com Deus nas suas duas naturezas. Jesus como homem, Deus é o seu Deus. Jesus como Deus, Deus é o seu Pai. E aqui nos mostra que nós devemos sempre bendizer a Deus. O que é bendizer a Deus? Elogiar a Deus. A nossa boca nunca pode sair palavras de blasfêmia. Da nossa boca em relação a Deus nunca pode sair palavras de dúvida em relação a Deus. Da nossa boca tem que sair palavras de bendizer a Deus. E aqui Paulo vai falar que ele bendiz a Deus por quem ele é e por que ele faz. E por quem ele é, ele chama Deus de o Pai de misericórdias. Devemos bendizer a Deus porque ele é o Pai da misericórdia. Ele sempre tem misericórdia de nós. Senão, o que seria de nós sem as misericórdias de Deus? A Bíblia fala que seríamos consumidos. Nós não estaríamos aqui vivos se nosso Deus não fosse um Pai de misericórdia. Então devemos bendizer a Ele por isso. E também no versículo 3 fala que nós devemos bendizer a Deus por aquilo que Ele faz, porque Ele é um Deus de toda consolação. Veja que Deus não é um Deus de alguma consolação ou de algumas consolações. Diz que Deus ele tem toda a consolação que nós precisamos. Ele é um Deus de toda a consolação.
pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele fala o seguinte, abre aspas: não há consolação verdadeira, profunda e eterna a não ser em Deus. Dele emana toda sorte de consolo para a nossa vida. Somente em Deus nossa alma encontra abrigo e refúgio. Só Ele é a cidade e refúgio do nosso coração. Fora dele prevalece uma tempestade avassaladora que traz inquietação e perturbação para a nossa alma. Só há consolação verdadeira para o nosso coração em Deus. Fora dele, só vai ter para nós inquietação e perturbação da nossa alma. Resumindo o que o pastor Hernandes diz sobre esse texto. Interessante que ele fala que Deus é a cidade, refúgio do nosso coração. Talvez você não conheça no Velho Testamento. No Velho Testamento tinha que ter cidades de refúgio. O que é isso? Se alguém cometesse um crime culposo, o que é um crime culposo? Mata sem intenção de matar. Esse criminoso que não tinha culpa, embora matou, ele tinha algumas cidades que ele ficava lá para ele não sofrer a vingança do sangue que ele derramou. Então era uma cidade para proteger aqueles que cometeram algum crime culposo. Então achei interessante que o pastor Hernandes ele fala que Deus é a cidade refúgio do nosso coração. O que é isso no Velho Testamento? Alguém que cometeu um crime culposo, ele poderia se esconder, ele poderia ser protegido numa cidade contra o vingador do sangue que ele derramou. Ou seja, Deus é a cidade refúgio, é onde nós podemos abrigar o nosso coração, é onde nós podemos correr e ali vai ter proteção para nós e vai ter consolo para o nosso coração. Então, meus irmãos, nós nunca podemos nos esquecer de bem dizer a Deus em toda circunstância. Uma vez meu irmão pegou e me falou assim: pastor, hoje eu não estou animado para o culto, estou com vários problemas. Aí também nós devemos vir para o culto, bem dizer a Deus em qualquer circunstância, porque quem Ele é, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Meus irmãos, e devemos buscar consolação em Deus. Às vezes nós buscamos consolação em várias coisas. Às vezes até no pecado a gente busca consolação. Às vezes até em coisas boas a gente busca consolação. Mas em momentos de tribulação, nós devemos correr direto para o colo do nosso Pai, porque dele emana toda consolação. Mas, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui, quais são os objetivos do sofrimento? Por que tem sofrimento para pessoas fiéis a Deus? Por que Deus permitiu o apóstolo Paulo, um homem tão fiel, que amava o Evangelho, sofrer? Essa palavra tribulação, é interessante que no grego, no original do Novo Testamento, tribulação seria uma prensa. Já viu como você prensa alguma coisa para extrair o suco daquela fruta? Você prensa a uva. Então quando fala atribulados ou tribulação, seria prensados. E como nós somos prensados na vida, não é mesmo? Nós somos achatados, digamos assim, por sentimentos que vêm ao nosso coração de dúvida, sentimentos de insegurança no nosso coração, não vem? Nós somos achatados por problemas. Nós somos achatados por circunstâncias adversas, ataques que nós sofremos. O crente é alguém que é achatado, pressionado, para que saia dele o suco, para que saia dele aquilo que Deus quer extrair. Mas, meus irmãos, o objetivo do sofrimento que esses versículos trazem é que nós devemos valorizar primeiro os sofrimentos de Cristo. Ninguém sofreu nesse mundo como o Senhor Jesus. Versículo 5 inclusive fala que os sofrimentos de Cristo, eles transbordam a nosso favor, assim também como transborda a nosso favor o consolo de Cristo. Aquele castigo que Jesus sofreu pelos nossos pecados é justamente o castigo que nós não recebemos.
Então, quando Cristo sofre naquela cruz pelos nossos pecados, o seu sofrimento transborda em nós em graça de Deus. Daquela cruz emana para nós salvação, emana para nós perdão. Os sofrimentos de Cristo transbordam sobre o seu povo. E se Ele não sofre, meus irmãos, aquele sofrimento seria nosso. Como Ele sofreu? Em Hebreus capítulo 2, versículo 18 fala: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Veja que aquilo que Jesus sofreu sendo tentado, Ele conhece a nossa natureza humana, porque se tornou um homem. Então, como Ele conhece o nosso sofrimento, Ele pode nos socorrer, Ele pode nos consolar, porque Ele sabe das nossas lutas e do nosso sofrimento. Mas, meus irmãos, o versículo 9, quando o apóstolo Paulo fala que teve um momento da vida dele que diz o seguinte: de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Há momentos de tribulação tão grande na nossa vida que a gente pensa que não vai ter mais jeito. Como o apóstolo Paulo está falando aqui, para que houve uma sentença de morte. E qual foi o objetivo que Deus permitiu isso na vida de Paulo? Para que ele não confie em si mesmo. Ou seja, todas as nossas esperanças em algum momento são tiradas. Todos os nossos falsos refúgios em algum momento precisam ser tirados. Para quê? Para que a gente deixe de confiar em nós mesmos e passe a confiar no consolo verdadeiro. É muito importante entender essa parte. O apóstolo Paulo está falando: teve um momento que eu entrei em desespero, porque a tribulação foi acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Já ocorreu isso com você? De você perder a esperança da própria vida? Para que a gente deixe de confiar nos nossos refúgios humanos e busque confiança toda nele. Os falsos refúgios precisam ser tirados. Mas, meus irmãos, o objetivo do sofrimento, além da gente valorizar e conhecer mais o que Cristo sofreu e o seu sofrimento que transborda por nós, o objetivo é que nós sejamos fonte de consolo para outras pessoas. Olha o que vai dizer agora. Veja comigo o versículo 4. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Olha que interessante que o apóstolo Paulo, ressignificando, dando significado ao seu sofrimento, ele fala que quando sofre, ele recebe o consolo de Deus, para que agora ele seja apto, capaz de consolar outras pessoas que também estão sofrendo. Veja que ele não se vitimiza quando sofre, mas ele coloca o seu sofrimento agora como um meio de missão, porque ele conhece agora o que é sofrer, e ele conhece agora quem pode consolar o homem. A experiência nas condições de ajudar outras pessoas na mesma situação que a gente já experimentou. É interessante que quando eu vou no hospital fazer visita, até outro dia eu fui lá estar com o César quando ele fez a cirurgia, e daí do lado dele tinha um jovem que tinha sofrido um acidente de moto, todo quebrado, aquela gaiola nas pernas. E eu já sofri um acidente de moto e tive mais ou menos as mesmas coisas. Então, quando eu vejo alguém que se acidentou de moto, parece que eu me sinto experiente, porque eu já sofri aquilo, eu já passei por aquilo. Deus me consolou naquilo, e agora Deus usa a experiência que eu tive para consolar outras pessoas. Então eu estava lá falando com ele: já passei por isso. Quebrou em qual lugar? Ih, o meu quebrou e muito mais. Eu jogo bola, eu ando normal. Você vai ficar bom, Deus vai te dar graça, porque toda vez que nós sofremos e somos consolados por Deus, o apóstolo Paulo fala que agora ele não se vitimiza,
tadinho de mim, sofri tanto. Ele não, ele usa o seu sofrimento agora como meio de missão, de consolar outras pessoas. É isso que está falando para nós o versículo 4. Meus irmãos, e veja que mesmo o apóstolo Paulo perdendo a esperança em certo momento, pensando que ia perder a própria vida, Deus dá graça para nós em todo tipo de tribulação, porque ele não perdeu a vida nesse momento que ele cita aqui. Deus vai dar graça para nós em qualquer tribulação que nós vamos passar. Não há uma tribulação, uma angústia que seja maior do que o consolo e a graça de Deus em nos consolar. Sempre. Então todo aquele que experimentou o conforto de Deus quer confortar outras pessoas. No capítulo 7 fala um dos confortos que o apóstolo Paulo recebeu. Vai comigo no capítulo 7 de 2 Coríntios. Ele vai falar de um dos consolos que ele recebeu quando ele estava muito angustiado. Capítulo 7, versículo 5. Diz assim: porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Quem já viveu assim? Você olha externamente, lutas por fora. Você olha para o seu interior, temores por dentro. Versículo 6. Porém Deus, que consola quem? Os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Como que o apóstolo Paulo, no momento de muita atribulação, foi consolado? Temores por fora, lutas por fora e temores por dentro. Como que ele foi consolado? Ele recebeu a visita de Tito. Ou seja, Deus usando Tito para consolar o apóstolo Paulo. Em momentos de tribulação, uma visita nos dá ânimo, não é verdade? Nos consola. E o que mais que ele fala que consolou ele? A boa notícia é que os coríntios ainda o amavam. A boa notícia é que os coríntios tinham saudade dele. A boa notícia que estava havendo uma reconciliação entre Paulo e os coríntios. Veja que Deus usa pessoas e boas notícias que essas pessoas trazem para nos trazer consolo. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele consegue ver o seu sofrimento como meio de missão também. Veja comigo versículos 6 e 7. Agora voltando para o capítulo 1. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que também nós suportamos. O apóstolo Paulo pega e fala: se eu estou sofrendo tanto assim, é para consolo, como eu falei, para que ele aprenda como consolar as igrejas que ele plantava. E ele fala que era para a salvação das pessoas. Se Paulo não sofresse, ele não mudaria de lugar. Se ele não sofresse perigo de vida, ele não mudaria de lugar. E toda vez que ele muda de lugar, por causa da sua perseguição, de seu sofrimento, ele leva a salvação para outras pessoas. Ou seja, as situações adversas, elas faziam Paulo levar o evangelho para mais pessoas. Nós pensamos diferente, né? Nós pensamos que às vezes situações adversas é para a gente parar. Situações adversas é para a gente não fazer nada. O apóstolo Paulo entende o seguinte: o sofrimento que eu tenho é para que eu leve salvação para outras pessoas, até para os coríntios. Porque quando sofremos, meus irmãos, cá entre nós tiramos a nossa expectativa desse mundo. Quando nós sofremos, nós vemos que esse mundo aqui é passageiro e a gente foca na eternidade. De alguma maneira o sofrimento é um combustível para nos voltar o nosso coração para a eternidade e para aquilo que realmente importa. Imagina se nós não tivéssemos problemas.
dificilmente a gente iria preocupar com a eternidade. Então, situações adversas, a prensa de Deus é para que o nosso coração seja desarraigado desse mundo e olhe para cima e busque as coisas lá do alto. Então Paulo, sofrendo onde ele ia, ele compartilhava os sofrimentos dele e os sofrimentos de Cristo, sendo confortado por Deus, e ao ser confortado por Deus, confortando outras pessoas. Será que sou eu ou você também é assim? Quando você está sofrendo, você fica mais humilde e confia mais em Deus. Será que a gente não tem que ressignificar momentos difíceis na nossa vida? E saber que é uma oportunidade para que eu conheça mais o Deus da consolação. E ao conhecer mais esse Deus que é Pai de misericórdia e me consola, eu posso estar apto agora para consolar outras pessoas. Então, meus irmãos, a crítica que os coríntios tinham sobre Paulo, de ele ser um apóstolo ruim, um apóstolo que sofria demais, na verdade deveria ser um elogio, que era o diferencial de Paulo em relação aos outros líderes que surgiram na igreja de Corinto. Meus irmãos, e pensando tudo isso, eu estive pensando o seguinte: que não há progresso do Evangelho e da igreja sem sofrimento. Não há progresso do Evangelho sem renúncia. Se a gente não está disposto à renúncia, a sofrimento para consolar outras pessoas, para levar o Evangelho avante, a igreja não avança. Todo o movimento que a igreja avançou, que teve avivamentos no meio da igreja, foi quando a igreja estava disposta a sofrer pelo Evangelho. Quando a gente vai estudar a história da igreja, a perseguição à igreja, ao invés de pará-la, tem um efeito contrário. O diabo dá um tiro no pé. Ele pensa que vai parar a igreja por meio da violência, mas aí ele incentiva a igreja, ele incendeia a igreja, porque ao sofrer por Cristo, nós valorizamos os sofrimentos de Cristo que transbordam a nosso favor e incendeiam o nosso coração para viver para a eternidade. Então, meus irmãos, se você quer uma vida tranquila, se você não quer sofrer, tem igrejas que tem esse slogan, né? Venham para cá e pare de sofrer. Já viu esse slogan? Se você quer uma vida tranquila, você não quer fazer nada relevante pelo reino de Deus, você não quer sofrer pelo Evangelho, você vai chegar no céu de mãos vazias, sem ter nada para apresentar para Cristo Jesus. Se você viver essa vida tranquila, preocupado só com os seus próprios interesses, sem querer sofrimento, sem querer problema por causa do Evangelho, você vai chegar diante de Cristo com as mãos vazias. Que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 14, que nós não lemos, mas eu queria ler, capítulo 1, versículo 14, ele fala: como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Paulo fala: a minha glória no dia de Jesus são vocês. Foi todo o sofrimento que eu tive para plantar essa igreja. Mesmo vocês me negando como apóstolo, eu continuo sofrendo por causa de vocês, porque no dia de Cristo, vocês são a minha glória. Mas Deus, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai falar que ele foi livre dessa grande tribulação. Ele fala no versículo 10, o qual nos livrou. Deus livrou ele nesse momento que ele não tinha mais esperança, que nós não sabemos qual momento foi. E aqui nos mostra que o Deus que nos livrou no passado, o Deus que livrou o meu filho e a minha esposa de não morrer naquele terremoto. Eu lembro que a gente tinha alugado um apartamento, e eu não sei porquê, no apartamento tinha uma pilastra assim, gigante assim, ó. E daí, aonde que o Kaique gostava mais de brincar? Debaixo daquela pilastra. O que eu pensava nos 2 dias sem notícia deles? Aquela pilastra caiu na cabeça dele.
Então o mesmo Deus, o apóstolo Paulo fala, o mesmo que nos livrou no passado, Ele também vai nos livrar, Ele vai continuar a nos livrar do futuro. Então nós podemos continuar confiando no Pai de misericórdia e no Deus da consolação, que a mesma consolação e livramento que Ele deu para você quando eu perguntei qual foi a grande tribulação na sua vida, nós podemos confiar que Ele continua sendo o Pai de misericórdia, Ele não muda. Ele continua sendo Deus de consolação, de toda a consolação, Ele não muda. Ele vai nos livrar e Ele vai nos consolar também hoje e no futuro e no amanhã. Graças a Deus pelo seu caráter que não muda. Mas é interessante que o apóstolo Paulo vai falar que Ele ainda nos livrará de tão grande morte. Nós sabemos que um dia nós vamos morrer, nós só não queremos que seja breve. Mas qual grande morte que Ele vai nos livrar? O Deus que o apóstolo Paulo fala, que tem poder para ressuscitar mortos. Um dia Ele nos livrará ainda do nosso pior inimigo, a morte. Todo aquele que crê em Jesus, um dia ressuscita para a vida eterna. Ele nos livrará, como fala no versículo 9, a parte B, que Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Não há nada impossível para o Senhor. Ele pode nos dar qualquer livramento que Ele quiser, mas um dia Ele nos dará o grande livramento, a ressurreição dos mortos. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando ainda que diante de tudo que ele viveu, diante de todas as dores, de todo o sofrimento, teve algo muito importante, que foi instrumento para que Deus o livrasse. O versículo 11 fala que foi a oração dos irmãos. Olha o que ele diz: enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Como que Deus livra uns aos outros? Por meio da oração do seu povo. As orações são instrumentos de livramento e de consolo. Por isso devemos orar. Por isso nós precisamos, meus irmãos, eu tenho que falar isso sempre que o texto me dá base. Sempre que o texto me dá base, eu vou exortar a igreja de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos melhorar a nossa reunião de oração. Sempre o mesmo grupo, precisamos de mais pessoas. Porque o que o apóstolo Paulo está falando, esse Deus que me livrou e me livrará, é por meio da oração de vocês, é por meio da oração da igreja que Deus age na nossa vida. Então nós precisamos, meus irmãos, de crer na palavra de Deus, que quando a gente ora, nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo. Quando a gente ora e intercede por alguém, é a maior expressão talvez de amor, que a pessoa não está nem vendo que nós estamos orando por ela. Nós devemos orar mais, porque Deus livra e Deus consola por meio da oração. Essa semana, se eu não me engano, são as mulheres a liderança da oração. Precisamos de mulheres de oração, precisamos de homens de oração. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Qual que é a melhor maneira da mulher sábia edificar a sua casa? Orando pela sua casa. Você fala, pastor, eu já oro sozinha. Muito bem, mas a Bíblia também nos orienta a orar juntos, uns pelos outros, em grupo. Ah, meus irmãos, que Deus bendito nós temos. Nós temos que terminar essa palavra bendizendo a Deus como o apóstolo Paulo: bendito seja o Deus, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Que Deus bendito nós temos, um Pai misericordioso, um Deus que consola. Então vá até Ele, onde você possa encontrar abrigo e proteção. Porque senão, às vezes Deus, para te ensinar, Ele tem que tirar todos os seus falsos refúgios, todos os seus falsos abrigos, para que você perca a esperança mesmo até da própria vida, para que Ele venha e intervenha, para que você não confie em si mesmo. Então está sofrendo? Está sendo prensado por Deus? Tribulação está na prensa? Não se desespere. Deus está prensando você para o seu bem,
e para te usar como instrumento de consolação na vida de outros. Foi Deus que te ajudou lá atrás. Lembrou quando eu perguntei qual foi a grande tribulação da sua vida? Foi Deus que te livrou lá atrás. Qual que é a boa notícia? Ele não muda. É o mesmo que nos livra hoje e nos livra amanhã. E a grande vitória que Ele nos dará, como eu falei, o nosso último inimigo será vencido, a morte. O Deus que ressuscita os mortos. Meus irmãos, a semana passada eu perguntei quem queria ser cheio da graça e da paz de Deus, que alguém iria orar por você, lembra? Essa semana, hoje eu quero perguntar se você precisa de consolo. Se de alguma maneira o seu coração está atribulado, se de alguma maneira você está sendo prensado, lutas por fora, temores por dentro, como o apóstolo Paulo fala no capítulo 7. Mas hoje eu quero te desafiar a você mesmo ir até a cidade de refúgio. Quem é a cidade de refúgio? O Deus de toda a consolação. Você precisa de consolo, então o Deus Consolador está aqui hoje. Mas eu quero te desafiar a você mesmo a dobrar o seu joelho e buscar o consolo dele esta noite. E o que você vai fazer depois com o consolo que ele vai te dar? Você vai estar apto para consolar outras pessoas que estão sofrendo. Paulo ressignifica a sua missão dessa maneira. Então eu quero que agora a gente ore